Como é bom sermos chamados por Deus para promover a fé, para promover o Evangelho. Como é bom, como é honroso, é um privilégio grandioso podermos ser chamados ministros de uma nova aliança, despenseiros dos mistérios de Deus. Então, é em nome do Senhor Jesus, diante desse privilégio, dessa honra grandiosa de poder anunciar a graça de Deus, poder anunciar a palavra da verdade, que eu quero dar boas-vindas, amada família da graça de Deus. Estamos iniciando mais uma live, mais um culto online, assim podemos dizer, para celebrar a graça de Deus, para celebrar a palavra do Senhor e poder, junto com as ovelhinhas de Jesus, estudar a palavra, orar a Deus, buscar as verdades do Evangelho. Durante esse momento que nós nos reunimos, coisas de Deus estão sendo fomentadas, trabalhadas, estão sendo semeadas no coração. Nós estamos levando os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus, e isto é simplesmente maravilhoso. Então, bem-vindo, amado irmão, bem-vinda, minha amada irmã, ovelhinhas queridas em nome de Jesus. Aquele que vos fala nesse momento, você sabe, e para aqueles que não sabem, eu me chamo Pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão, aqui na Tijuca, celebrando a palavra da verdade. Vamos lá, amados, cadê os nossos irmãos? O número estava aumentando e de repente diminuiu. Vamos lá, vamos convidar todos. Estamos agora também pelo nosso YouTube, nosso canal do YouTube, @Cristo Vive Missão. Envie o convite também, dispare para outros irmãos. Vamos fazer essa palavra chegar ao maior número de pessoas, que essa palavra resgata, essa palavra salva, esta palavra cura. Esta é a palavra de Deus, é a palavra eterna, jamais passará. Céus e terra passam e esta palavra permanece em nome de Jesus. Amados, nós estamos diante de dias difíceis, dias conturbados neste mundo. O mundo está imerso no maligno, mas nós sabemos que Deus tem planos conosco. Então nós precisamos estar alinhados com esses planos, precisamos estar em concordância com a palavra e com uma vida de oração, orando e vigiando, para que então sejamos instrumentos de um grande avivamento de Deus nessa terra, em o nome de Cristo Jesus. Já vamos estar orando a Deus pelas famílias, orando a Deus pelas situações, em nome de Jesus. E eu quero, antes disso, fazer menção a um caso que me chocou esses dias, hoje, na verdade, de uma estudante nigeriana que foi espancada e queimada e morta pela sua fé em Cristo Jesus. Então, amados, este é o mundo que nós vivemos. Aqui no Brasil, graças a Deus, ainda temos possibilidades de falar de Jesus. Ainda temos possibilidades de ter as nossas reuniões públicas. Então, amados, precisamos aproveitar e valorizar isto, porque essa liberdade está correndo risco, essa liberdade está em jogo, e nós precisamos aprender a observar as nossas autoridades para que saibamos a quem honrar no momento certo, tá bem? Então vamos estar vigilantes quanto a isso, porque urge o tempo e os dias são maus, e em nome de Jesus a igreja há de vencer
essas tribulações e há de proclamar o Evangelho, inclusive em lugares que já são radicais contra a fé cristã. Que Deus tenha misericórdia de toda esta gente. Inclusive está na mensagem de hoje o que aconteceu com essa jovem estudante. Ela foi martirizada pela fé. Está na mensagem de hoje essa possibilidade, e nós precisamos estar sabedores disso, porque nós ainda, pela liberdade religiosa que temos, muitos ainda estão dormindo, muitos estão numa madorna, sabe, achando que esse mundo é mil maravilhas, até o momento que se depararem com uma escolha que terão que fazer. Na verdade, terão que fazer. Então vamos lá, ou Cristo ou o mundo, ou Cristo e muitas das vezes viver, na verdade, que é para onde o mundo está caminhando. Mas Deus há de nos fortalecer, e em nome de Jesus a igreja será no final de tudo sempre mais do que vencedora, porque Cristo está no controle da igreja de Jesus, para a glória do Senhor. Então vamos passar agora a oração, vamos chamar a existência em nome de Jesus. Temos a nossa lista de oração que está aqui em minhas mãos. Estamos especialmente orando nessa última semana pela Suzana, internada com câncer no CTI. Recebemos notícias dela hoje e ela melhorou fisicamente, mas psicologicamente ela teve um abalo hoje durante o dia, está muito agitada, está querendo sair do hospital. Então vamos orar pela vida dela, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Dona irmã Suzana Gouveia, seja curada pelas chagas de Cristo Jesus, esse câncer suma da vida dela, em nome do Senhor. Também o caso do nosso irmão Wilton Francisco Monsores, orar pela restauração de uma artéria no coração, que Deus possa fazer um milagre, que houve uma tentativa de colocar um stent, mas devido é muito fina, a espessura é muito fina da artéria, não houve possibilidade da realização desta colocação do stent. Então vamos orar pela restauração dessa saúde, dessas artérias, em nome de Jesus. E a dona Sueli Veloso das Neves, que ainda não conseguiu fazer a cirurgia, está para fazer a cirurgia, está agora aqui no hospital no Caju, está debaixo dos cuidados de Deus, e eu sei em quem tenho crido. Já enviamos lá uma palavra que essa cirurgia há de ser uma bênção para a glória e o louvor do nosso Senhor Jesus. Amém? Todos os nossos outros irmãos estão aqui nas nossas orações. Continuemos orando pelo nosso ministério, pela compra do nosso templo, para a nossa igreja ter aí seu trabalho espiritual, seu ministério, nosso ministério perpetuado para a glória do Senhor por mais décadas e décadas, até que Cristo volte, em nome do Senhor Jesus. Deus tem preparado uma grande obra. Meu coração está ricamente motivado por Deus, meu coração está numa esperança maravilhosa, e eu sei que nós faremos um trabalho grandioso. Nosso ministério há de ter essas duas pernas de trabalho, aqui na Tijuca e na região oceânica de Niterói. Dois trabalhos maravilhosos que Deus está preparando para que nossa igreja possa dar largos passos para a evangelização. Isso inclui o trabalho que nós estamos fazendo pelo nosso canal do YouTube, a evangelização em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar a Deus. Pai amado, Pai eterno, Pai bendito, colocamos agora, Senhor, cada vida diante de Ti, cada família agora diante do Senhor.
Temos aí pessoas com problemas de saúde sérias, Pai, que precisam de um milagre, precisam de uma cura, precisam de ser restauradas agora pelo poder de Deus, Pai. E também Tu usas, Senhor, a mão dos médicos para cuidar, para operar, para tratar. E nós cremos, ó Deus, que és Tu quem usas estas vidas. Então, seja pelo tratamento natural, pelas mãos dos médicos, ou seja pela ação sobrenatural, pela intervenção sobrenatural de Deus, Pai. Colocamos cada uma destas vidas diante do Senhor, diante do Teu altar, diante do altar onde há socorro bem presente nas horas de tribulação. Ó meu Deus, a saúde, Pai, ninguém faz nada nessa vida sem saúde. Saúde é um bem grandioso, Senhor, é um dos maiores bens que nós temos na vida, meu Pai. Precisamos de saúde, ó Deus, para nos mover nesse mundo, Pai, para realizar, para esperançar. Então eu quero colocar diante do Senhor cada uma dessas vidas, Pai. A irmã Suzana, o irmão Wilton, a dona Sueli Gouveia e a dona todas as outras irmãs. Nós temos missionárias, irmã Luzia, tantos outros, o irmão Marcos Palhares, pessoas, Pai, que precisam de um milagre na saúde, precisam de ver os rins funcionando, o fígado, o coração, pâncreas, pulmões, pessoas que precisam de ter um sangue bom, artérias, Senhor, restauradas, pessoas que precisam de ter as suas funções neurológicas em perfeito estado, paz emocional, meu Deus, seus ossos, tantas questões agora, fígado, meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos, pela graça de Deus, chamar a existência, porque nós sabemos em quem temos crido, ó Deus, sempre diante da Tua vontade, a Tua vontade prevalece, sempre diante do Teu querer, o Teu querer prevalece, mas Tu nos deste uma autorização, Tu nos deste uma incumbência de orar em nome de Jesus, de curar enfermos, de restaurar leprosos. Tu nos deste autoridade em nome de Jesus. Nós vemos isso impregnado por todo o Novo Testamento, Pai. Homens e mulheres de Deus que, no cumprimento da missão, no cumprimento da implantação do reino de Deus, da evangelização, oraram, pessoas foram curadas. A sombra de Pedro curou pessoas. Senhor, eu creio nisso, Pai. Eu creio. As Tuas mãos não foram encolhidas de repentemente. As Tuas mãos não foram recolhidas de repentemente. O Teu poder não foi posto em suspenso de repentemente. O Deus que aparece aqui em toda a Bíblia e especialmente no Novo Testamento, curando toda sorte de doenças, lepra, tantas outras, até morto foi ressuscitado. Nós vemos tantos sinais e operações. Será que de repentemente Deus agora não cura mais? Deus agora não opera mais? Deus agora não usa mais homens ou mulheres, Senhor? Será? Não, eu não creio nisto, Pai. Eu não creio. Nós estamos certos que sempre a Tua vontade prevalece. Sempre, Senhor. Sempre, meu Deus. Há um momento, inclusive, que o servo de Deus há de partir para o seio de Abraão. A vida humana acaba, Senhor. Ele é promovido para a glória de Deus. Ele vê coisas inefáveis diante do Senhor. E certamente os que para lá já foram não querem voltar, porque é incomparavelmente melhor. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, nós fomos chamados, Pai, para orar, para declarar a cura, declarar um milagre, declarar restaurações, Senhor, vistas aos cegos, pele limpa para os leprosos,
coxos saltando, paralíticos andando, cegos enxergando, surdos ouvindo. Há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus não deixou de ter poder. A oração é poderosa em Cristo Jesus, porque Deus que responde a oração é poderoso. Sim, meu Pai, sempre absolutamente consciente que a vontade última será sempre Tua, Senhor. E esta vontade, ó Pai, no decorrer das nossas orações, podemos lembrar, Senhor, que Tu carregaste para a cruz do Calvário as nossas doenças e enfermidades. Podemos rogar, lembrando, Senhor, em oração, que pelas chagas de Cristo fomos curados. Podemos chamar a existência, Pai, como Abraão fez, tendo já o corpo amortecido, ele se tornou pai de muitas nações. Senhor, eu acredito de todo o meu coração que Jesus Cristo ontem, hoje e amanhã é o mesmo. Ele não mudou. Ele não mudou, meu Pai. Ele não mudou. Já vimos tantos milagres acontecer em nosso ministério. Já vimos pessoas cancerosas, cheias de células de morte, serem restauradas e curadas pelas chagas de Cristo. Eu testemunhei, Pai, diante de mim, milagres de cura. Tantas vezes foram estas, Senhor. Tantas vezes, Pai. E eu creio sobretudo no que está na Tua palavra. Então eu quero colocar, Senhor, estas vidas hoje que estão sofrendo, ó Pai. Sofrendo, primeiramente, o sofrimento físico da doença. A doença que limita, Pai. Pessoas que às vezes passam anos, Pai, de hospital em hospital, UTI em UTI, CTI, e leito médico, e vai para a enfermaria, e volta para o hospital, e toma insulina, e toma remédio, e toma para problema de pressão, problema de açúcar, problema no sangue, problema nos ossos, problema nos rins, problema nisso e naquilo, e vive, Senhor, uma vida com uma saúde fragilizada. Senhor, em nome de Jesus, que até os ossos dessa pessoa sejam fortalecidos nesta hora, cada órgão vital seja fortalecido nesta hora, do alto da cabeça à planta dos pés, como aquela mulher, ó Pai, anônima, porque ela representa todos nós nesta hora. Ela estava diante do Mestre, mas havia uma multidão entre ela e o Mestre. Aquela mulher que estava sendo marginalizada, discriminada, jogada de canto, porque ela era tida como impura, era a mulher do fluxo, ela era tida como impura. Havia uma multidão que impedia ela de chegar ao Mestre, mas ela venceu aquela barreira, ela venceu aquela oposição, e ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Se eu apenas lhe tocar, todo esse mal irá embora. Ela já padecia 12 anos nas mãos dos médicos, Senhor. Todos os seus bens já haviam sido usados para tentar a cura e nada acontecia. Pelo contrário, a palavra diz que ela ia de mal a pior, mas ela foi com fé. E ela sabia, Senhor, que bastava ela tocar. É interessante, Senhor, que nós vemos em outros contextos do Novo Testamento, pessoas que esperam ser tocadas, pessoas que esperam o toque de Jesus, mas essa mulher é diferente. Ela vai na outra mão, ela diz: se eu tocar no Mestre, basta eu tocar nas suas vestes, e eu sei que eu serei curada. Oh, que fé tremenda! Que fé corajosa, que fé que moveu aquela amada irmã para o milagre da cura. Meu Deus, que esta noite pessoas também sejam movidas pela fé, que pessoas não aceitem, Senhor, este quadro de derrota, este quadro mentiroso, Senhor, negativo, que essas pessoas não aceitem, Senhor, um quadro de morte, Pai, que elas digam consigo mesmas: meu Pai, se eu apenas lhe tocar, se eu apenas lhe tocar, que a fé mova montanhas
nesta hora, Pai. Que a fé mova montanhas, Pai, porque afinal, quando chegar o último dia, Pai, da vida, que o Senhor recolher, nós já estaremos lá com o Senhor na glória, e já as primeiras lágrimas da vida terão passado. O Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas. Mas aqui nesse mundo, ó Pai, é necessário exercer uma fé corajosa, uma fé piedosa, uma fé que está dentro do propósito de Deus, sim, sempre atendendo à vontade última de Deus, e no curso desta vontade, é na vontade do Pai que oremos pela cura, oremos pela restauração, oremos pela saúde, oremos pela qualidade de vida. Afinal, Pai, Tu dás pão para aquele que te pede pão, Tu dás peixe para quem assim te pede, Pai. Tu és um Deus maravilhoso. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos na Tua graça, na Tua destra e no Teu poder. E oramos também, Pai, por aquelas pessoas cujas enfermidades são invisíveis aos olhos humanos. A enfermidade está na alma, a enfermidade está no coração. Pessoas que têm vivido ansiosas, estressadas, desanimadas. Que todo este mal agora, Pai, seja curado, o estresse seja aliviado, o desânimo vá embora, Senhor. Que a esperança viva do Evangelho comece a bombear alegria nos corações. Que a esperança viva da Tua palavra tome conta agora dos corações, tome conta da mente, tome conta dos pensamentos, Pai. Afinal, a ansiedade é inútil, a ansiedade não acrescenta nada na vida, a ansiedade somente tira a energia, retira as forças, rouba a energia. A ansiedade, ela não traz capacitação para a vida, para enfrentarmos a vida, ela não serve para nada. Nós jogamos por terra, meu Deus. A ansiedade é um pensamento errado e é um sentimento errado. Paulo nos ensina que pela oração e súplica, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pela oração que entrega a Deus, pela oração que já faz com antecipação, oferecendo gratidão a Deus, graças a Deus, porque é uma oração que confia no Senhor. Diz que a paz guarda as emoções do coração e guarda a razão das nossas mentes, Pai, porque a ansiedade é um erro da razão e é um erro sentimental. Então nós declaramos, Pai, pensamentos corretos, sentimentos corretos, que se voltem para Jesus e acreditem pela fé que Deus está no controle de tudo. E depois, isso foi um passo para a cura da ansiedade, é a oração corretamente. Depois Paulo fala sobre os pensamentos corretos, que ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então é a cura da ansiedade pela oração, é a cura da ansiedade pelo pensamento bíblico. O que diz a palavra é o que eu penso, o que está na palavra é o que eu penso, o que é a vontade de Deus é o que eu penso, é a tua vontade, é o molde dos meus pensamentos, é a renovação mental. Nós não nos conformamos com este século, nós renovamos a nossa mente pela tua vontade, os pensamentos pela tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E é a cura da ansiedade pela prática íntegra, pela prática correta, porque ele diz: o que também vistes e ouvistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aquilo que eu oro, aquilo que eu penso, aquilo que eu creio, é aquilo que eu faço. Somos uma pessoa
íntegra. Somos pessoas íntegras. Não somos pessoas que creem numa coisa e fazem outra. Pensam num jeito e faz de outro. Não, faz o que eu digo e faça o que eu faço. É a cura da ansiedade pelas atitudes corretas. Porque quando temos boas obras, quando praticamos boas obras, a nossa religião não é vã. Quando praticamos boas obras, reforçamos as emoções, os pensamentos, que somos pessoas de Deus. Porque muitas das vezes, nos dias frágeis da vida, uma das brechas que o inimigo usa para atacar é quando nós não praticamos boas obras, quando vivemos aí de qualquer maneira. O inimigo joga dados inflamados nesse pensamento: você não pratica o que você diz que acredita. Então, quando praticamos a palavra, temos integridade, nós estamos reforçando as emoções, reforçamos a fé, reforçamos que somos pessoas de Deus. E assim, Pai, a ansiedade vai embora, a ansiedade bate em retirada. Então nós queremos declarar pessoas curadas, Pai, libertas da ansiedade, libertas, Senhor, em nome de Jesus. Até porque a ansiedade, ela no fundo, ela acaba sendo um sinal de incredulidade. Porque quem é que vive ansioso? É aquele que não sabe o dia de amanhã, é aquele que não sabe esperar em Deus. Apesar de não sabermos o que nos espera o dia de amanhã, nós sabemos nas mãos de quem está o nosso amanhã, e o nosso amanhã está nas mãos de Deus. Por isso a palavra nos diz, Senhor, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ali no contexto bíblico, ó Pai, o Senhor está falando de vestimenta, de alimentação e de paz para o coração. Ele diz: não ande ansioso, tudo isto vai ser acrescentado. Então nós declaramos paz para o coração, nós declaramos, Pai, suprimento de todas as necessidades básicas, Pai, comida na mesa, contas pagas, Pai, conta de luz, conta de água, telefone, seja o aluguel, ou seja a prestação da casa, as despesas básicas de locomoção, a saúde, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, as vestimentas, Pai, que não falte também, Senhor, condições para que teus filhos amados tenham um momento de lazer num sábado, poder sair com a sua família, poder passear, pegar uma praia, subir uma montanha, ir no Corcovado, Pão de Açúcar, poder desfrutar, Senhor, de um cinema, uma pipoca com manteiga derretida, que bênção maravilhosa, possa desfrutar de uma série de televisão em casa, um filmezinho, e assim descansar, ter um momento de lazer, que teus filhos tenham possibilidades, Pai, de desfrutar das tuas bênçãos, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós colocamos diante do Senhor todas estas questões, Pai, para a glória de Deus. E aqueles que estão aí, Pai, também com questões da justiça, Pai, e questões de trabalho, nós queremos também colocar estas vidas diante do Senhor. Temos irmãos, muitos irmãos com questões na justiça. Podemos citar aqui a nossa amada pastora amada, Bispa Deise, nossa amada dos nossos corações, com causa na justiça, já há anos recorrendo às questões na justiça militar, no Saram, questões que estão lá enterradas. Temos também o irmão Vinícius Machado, com questões na justiça, em nome do Senhor Jesus. E questões de emprego, nós temos a abençoada Geilda Bruno Vilela. Portas abertas, Senhor, em nome de Jesus, para estas vidas, que haja um milagre, haja um sinal, haja uma vitória, haja uma bênção, que teus filhos possam crescer, despontar nos seus trabalhos, Senhor, em nome do Senhor, para a glória de Deus. Agradecemos pela porta que o Senhor abriu para a nossa irmã Luciana Tinoco,
que nós temos acompanhado, participando de reuniões, participando de simpósio, crescendo profissionalmente, que hajam bênçãos sem medidas, Pai, em nome de Jesus. Também lembramos de orar pelo nosso presbítero Jorge, pela uma questão trabalhista importante, Senhor, que está debaixo dos cuidados de Deus. Presbítero agora mesmo que está numa reunião agora de trabalho, especialmente hoje, sempre está conosco, mas hoje especialmente tem uma reunião importante. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que coisas de Deus estejam lá ocorrendo, nosso amado seja usado por Deus e venha uma grande vitória daquilo que ele está esperando em Deus, e nós temos orado diariamente. Todas essas questões, Pai, estão diante do Senhor, e nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus. E o povo amado, família amada, povo santo de Deus, diga aí um amém do seu lugar, na sua casa, amém com seus familiares e amém para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, amada família, nós vamos agora passar ao estudo da palavra. Estou vendo aí a amada irmã agradecendo a Deus. Nós nos alegramos em Cristo Jesus por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido às suas amadas ovelhas em nome de Jesus. Quero lembrar que nesse próximo domingo nós estaremos aqui na casa do Pai reunidos, celebrando a Deus, inclusive agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes do mês agora de maio, tá bem? Em nome de Jesus. Domingo, 9 horas e 20 minutos, na Rua General Roca 340. Eu dou agora 2 segundos, rapidamente, para que você possa pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia para o estudo da Palavra de Deus. Você pode também ajudar a igreja se inscrevendo no canal da igreja, YouTube, @Cristo Vive Missão, e compartilhar os nossos materiais para a glória de Deus, do nosso YouTube, tá bem? Faça isso, faça a evangelização em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra agora a sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 6. Nós estamos vivendo uma maravilhosa série de mensagens no livro de Marcos. Vivemos já, está lá gravado nas nossas playlists, uma série de mensagens em cima do profeta menor Abacuque. Foi maravilhoso aprender sobre a história, a jornada de transformação de um homem incrédulo a um homem movido por Deus, que profetizava que a glória de Deus haveria de cobrir toda a terra. Então temos lá uma série de mensagens sobre o profeta Abacuque, a jornada de transformação da incredulidade para a fé, em nome de Jesus, e uma grande jornada sobre 1ª e 2ª Samuel. Passamos cerca de um ano inteiro estudando os 2 livros de Samuel, aprendendo um pouco antes do período monárquico, ainda no período dos juízes, e depois adentrando a monarquia de Israel, com Saul, o primeiro rei de Israel, depois Davi, o rei ungido de Deus, e como Deus operou e deu paz por todos os lados ao povo de Israel. Então, estudamos assim todo o livro de 1ª e 2ª Samuel, até o capítulo 2 de 1ª Reis, quando chegamos ali à morte de Davi. Então, todo o reinado de Davi, inclusive, tá bem? Então, vá lá, vai estudar a palavra de Deus, vai abençoar tremendamente a sua vida para a glória do Senhor. E agora, já estamos há pouco mais de 2 meses e meio, estudando o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo por capítulo, numa grande escola de Cristo, numa grande escola da fé, escola de profetas. Tem se tornado o nosso ministério por intermédio do estudo bíblico acurado, exegético e profundo, para dar à Igreja de Jesus
ferramentas teológicas, bíblicas, da Sagrada Escritura, para ter na ponta da língua a resposta sobre a razão da sua fé. Amém? Então, Marcos capítulo 6, versículo 6, o tema desta noite: na missão há oposição e rejeição, mas também há ensinamento e autoridade ao cristão. Versículo 6 diz a palavra do Senhor, versículos 6 e 7 de Marcos capítulo 6. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Que esta palavra abençoe ricamente a tua vida, ovelhinha amada. Vamos regar a semente. Senhor eterno, Pai amado, nosso Deus e nosso Pai, Jesus querido, nos aproximamos com confiança e esperança do trono da graça, sabendo, ó Pai, que há socorro bem presente nas horas de tribulação, sabendo que há galardão e ocasião oportuna, sabendo, Pai, que diante do Teu altar, do Teu trono, há graça e há misericórdia. Portanto, queremos, diante de tamanha salvação, de tamanha manifestação de Tua graça, de Teus cuidados, queremos nos aprofundar no conhecimento da Tua palavra, para que possamos crescer em graça e em conhecimento, e assim desfrutar mais e mais das dimensões dos Teus cuidados, desfrutar mais e mais das dimensões do Teu poder, para que na missão que o Senhor nos incumbiu, na missão que o Senhor nos deu, nós possamos cumpri-la com maestria, possamos cumpri-la cabalmente, sabedores da nossa dependência do Senhor. Por isso queremos ensinamento, sabedores que o poder é Teu, por isso queremos a manifestação da Tua unção. Fala-nos, ensina-nos, em nome de Jesus. E o povo amado de Deus concorda, diga amém e amém. Família amada, família da fé, povo santo, povo de Deus. As pessoas estão neste mundo famintas das verdades de Deus, famintas do Evangelho genuíno, famintas das Sagradas Escrituras. E a nossa missão, como cristãos, como povo de Deus, sermos cristãos, como diz a palavra em Atos, bereanos, cristãos atentos à palavra do Senhor, para que possamos conferir as coisas espirituais, crescendo em graça e em conhecimento. E assim, sejamos canal de bênção, uma vez que Deus se manifestou em nossas vidas, transformou as nossas vidas, agora Ele há de usar-nos para, através das nossas vidas, abençoar a vida de outros, levando o Evangelho do Reino, o poder do Reino, o poder que dá salvação, libertação, cura e restauração. Então, esta missão de Deus vai encontrar oposições. Sempre há de haver oposição à pregação do Evangelho, à implantação do reino de Deus. E é isso que estamos vendo no livro de Marcos, nesses primeiros capítulos do livro de Marcos. Então, a missão do reino de Deus, que está sendo implantada por Jesus e pelos seus discípulos, é fortemente resistida. Fortemente resistida. Nós já vimos que os próprios familiares de Jesus, em determinados momentos, acharam que Jesus estava fora de si e foram até onde Jesus estava a fim de prendê-lo e levá-lo embora. Os líderes, os principais líderes, se levantaram contra Jesus e disseram que ele tinha Beelzebu.
que era pelo maioral dos demônios que ele expulsava demônio, e procuravam tirar-lhe a vida. Então havia uma tremenda resistência à obra de Deus, amados. Resistência essa que todos nós enfrentamos quando assumimos uma posição cristã, quando assumimos uma postura, uma identidade cristã, quando assumimos a missão de Deus em nossas vidas. Também somos profundamente, grandemente resistidos, seja no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. O mundo se opõe aos valores cristãos. Há hoje uma cultura de cancelamento aos valores judaico-cristãos. Nós vemos isso em todos os lados. Tenho falado do Google, que o Google sempre lembra de homenagear todas as culturas, homenagear todas as festividades. As menores tribos do mundo são lembradas no Google. Quando você abre a primeira página, tem lá uma homenagem. Mas não lembraram do Natal e não lembraram da Páscoa. As duas maiores celebrações das maiores religiões do mundo. Da maior religião, que é o cristianismo. Não lembraram. É uma cultura de cancelamento. E assim o mundo tem se levantado fortemente contra o povo de Deus. Então, essa resistência que já começou ali no ministério de Jesus, nós a vemos nesses capítulos 5 e 6, através do relato da oposição na cidade de Jesus, em Nazaré, onde Jesus cresceu. E nós vimos na última mensagem: santo de casa não faz milagre, mas somente para os incrédulos. Esse santo, entre aspas, porque nós não temos nenhuma ligação com a doutrina católica, pegamos apenas o ditado, que é muito difundido, para mostrar as dificuldades que se tem, às vezes até mesmo dentro da própria casa, dentro do próprio círculo familiar. E a oposição a Jesus, ao ministério de Jesus, com a prisão e a morte de João Batista, como nós vamos ver hoje. Então isso ocorreu depois de triunfos, depois de uma série de milagres que Jesus operou, depois das multidões estarem admiradas com o ministério, o poder e a palavra e a sabedoria de Jesus. Após grandes vitórias vieram oposições e resistências à verdade do reino. Amado, sempre em momentos que você recebe vitória, nós precisamos estar atentos e vigilantes. Porque nós temos a tendência de baixar a guarda, e outro, depois de vitória, o inimigo intenta uma invertida. Ele intenta puxar o tapete, para que venha, quanto maior a vitória, seja maior a queda. Mas está repreendido, amado. Em nome de Jesus, nós estamos buscando recursos espirituais nos textos sagrados para rebater a essas investidas de Satanás, para declarar que o povo de Deus, mesmo diante das resistências, é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, devemos sim esperar oposições. Esteja certo que oposições irão acontecer, especialmente quando vivemos um trabalho missionário, especialmente quando pregamos a palavra de Deus, especialmente quando damos testemunho claro de Jesus, nas nossas atitudes, no nosso palavreado, nas nossas relações sociais, quando as pessoas sabem, pela atitude que tomamos, que somos cristãos, que somos pessoas de Deus, que tomamos uma posição coerente, que não somos apenas cristãos de nome, mas assumimos o cristianismo, assumimos a fé em nossas vidas. Haverá oposição. Note que os discípulos de Jesus, ao participar da vida e da obra de Jesus, levando o evangelho aos perdidos, eles foram perseguidos pelos próprios perdidos. Foram perseguidos.
Então, na missão da evangelização, é preciso saber que o trabalho missionário em um mundo perdido resultará não poucas vezes em resistência e em hostilidade. Veja aí, amado, olha, enquanto você fica no tico-tico no fubá, no feijão com arroz, sabe, você não encontra muita resistência, muito problema, mas também você não ganha alma para Jesus, mas também você não faz o reino de Deus avançar, mas também você não agrada o coração do Pai, fica na mornidão, não tem resistência, Satanás não está preocupado, não tem perigo para ele, mas quando você obedece a Jesus, as resistências começam. Mas meu amado, minha amada, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então em Marcos capítulo 6, 1 a 6 diz isso: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanhavam, participavam de sua vida e ministério. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como fazem tais maravilhas por suas mãos? Olha isto, amado, olha a oposição, olha isto. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então, em termos simples e direto, essa seção do livro de Marcos ensina-nos que o trabalho missionário inclui oposição e rejeição. Oposição e rejeição. E o que é que isso nos mostra, meu amado pastor? Nos mostra que todos os que servem a Deus devem esperar neste mundo oposição e rejeição. Amados, nós não temos que nos adequar ao mundo para sermos aceitos pelo mundo. Nós temos que ser diferença. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Uma lâmpada a brilhar nesse mundo. Nós não podemos negociar os valores do Evangelho. Nós não podemos transigir os valores da palavra. É quando honramos a Deus e levamos a palavra do Senhor, é que nós vemos vidas sendo salvas. Você sabe, é no momento de crise, é no momento delicado da vida, que muitas pessoas despertam. Você sabe, amados, muitos só despertam no momento do funeral. Você já viu um funeral de pessoas ímpias? A pessoa se joga no caixão e chora, e lamuria, e quer ser enterrada junto com a pessoa, muitas das vezes. E às vezes é ali, naquele funeral, quando está lá um pastor, um pregador, jogando a semente e falando sobre a vida eterna, que algumas pessoas despertam, amado, porque só Jesus Cristo pode dar vitória sobre a morte. Só Jesus Cristo pode dar esperança da vida eterna. E nós seríamos os homens mais infelizes do mundo se a nossa vida se resumisse a essa terra. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus há a esperança da vida eterna. A questão é que muitos nessa terra não estão nem aí para Jesus. Vivem apenas em busca das coisas mundanas, vivem apenas em busca da riqueza material, busca apenas a glória e a fama, ser conhecido no mundo e a fama do mundo, e depois querem viver com Deus no céu. Aqui na terra não se preocupam com Deus, mas no céu querem viver com Deus. É uma incongruência, são dois pesos e duas medidas. Então, nós precisamos buscar em Deus, viver piedosamente, para testemunhar o poder do Evangelho, que dá esperança até dos momentos mais difíceis da vida. E para isso, saibamos que haverá oposição, amado.
porque não há nada mais importante do que salvar almas. Não há nada mais importante que levar a esperança do Evangelho para as pessoas que estão tão cansadas, estão tão machucadas. Amado, o mundo machuca, o mundo é cruel, o mundo mente, o mundo engana, o mundo joga pesos em cima das pessoas, e é o Evangelho que alivia, é o Evangelho que cura, é o Evangelho que restaura, é o Evangelho que levanta os caídos. Então, para isso é preciso estar comprometido com o Evangelho. Então, devemos saber, tudo bem, haverá oposição, haverá rejeição, mas também devemos saber que na missão de Deus, Ele nos dá a sua autoridade para proclamarmos as verdades do reino. Amado, uma pessoa que ouve a palavra, ela é convertida, algo de Deus ocorre na vida dela, não por causa da homilética do pregador, não por causa dos talentos daquele que anuncia, seja o pastor ou seja a ovelhinha comprometida. Não é o nosso talento, é o poder de Deus. Somente Deus converte corações, somente Deus cura pessoas. Ele nos usa como instrumento, mas o poder é dele. Então, amados, o poder de Deus nos é conferido, a autoridade de Deus nos é dada para a glória do Senhor. Então, nessa pregação poderosa do Evangelho, nesse avanço tremendo do Evangelho pela pregação, a chamada do Evangelho é o arrependimento, acompanhado pelo poder de Deus para tamanha obra maravilhosa do arrependimento. E é por isso que vemos que os discípulos tinham poder para curar enfermos, na autoridade de Jesus. Então, o texto que Marcos está nos apresentando, a ideia central do texto, é que todos os seguidores de Jesus, todos, são chamados à missão do Evangelho, sabendo que quando o Evangelho, as boas novas do reino, é apresentado, haverá a autoridade de Deus na tua vida, e também haverá oposições contra você. E por vezes, essas oposições podem levar até mesmo ao martírio. Ou seja, o cristão, o missionário, o pregador da palavra, precisa estar ciente das oposições que se levantam, do tamanho da oposição que está contra ele, e ao mesmo tempo estar ciente do tamanho do poder que está na sua vida, amado. Porque no final de tudo, de uma forma ou de outra, Deus já venceu, a igreja já triunfou, o Evangelho há de correr a todas as nações, e Deus há de ser glorificado em toda a terra. Então a mensagem da exortação, que nos mostra a oposição, ela é necessária para que nós, seres humanos, estejamos equilibrados, para que nós nos mantenhamos equilibrados, nos mantenhamos sóbrios, nos mantenhamos protegidos contra dardos inflamados, que muitas das vezes, inclusive, diante das oposições, diante dos problemas no mundo espiritual, a guerra espiritual, a pessoa que está desprovida do conhecimento desta oposição, Satanás joga dardo inflamado e diz: olha, está vendo? Deus não é com você, porque se Deus fosse com você, tudo seria mais fácil. Se Deus fosse com você, tudo fluiria muito bem. Se Deus te amasse e se Deus fosse com você, você já teria tido vitória há muito tempo. Só que isso é balela, isso é dardo inflamado. Jesus enfrentou oposição, a própria família de Jesus se opôs a ele, os discípulos de Jesus enfrentaram terrível oposição, os líderes religiosos se opuseram a Jesus e aos discípulos, os imperadores se opuseram aos discípulos, eles foram martirizados, jogados aos leões, às fogueiras, foram mortos. Então precisamos estar cientes dessa oposição, para que a nossa mente esteja firme, equilibrada, fortalecida.
para que você não viva cheio de medo de nada. Amado, não tenha medo de nada, não tenha medo de nada, nem da morte, nem do inferno, nem do diabo. Não tenha medo de nada. 365 vezes a Bíblia diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo, diz o Senhor. Por isso é importante alimento sólido. Essa coisa de ser pastor coaching, pastor com autoajuda, de ficar massageando o ego. Amado, massagear o ego dos outros não dá benefício nenhum. Ficar massageando o ego com palavra de coach, de autoajuda, na hora do vamos ver, a pessoa não tem equilíbrio. Na hora do vamos ver, a pessoa não tem a armadura de Deus. O que dá armadura, forte, equilíbrio, poder é a palavra sólida do Senhor, é a palavra de Deus, é a palavra que dá força, é a palavra que te dá armadura, é a palavra que te dá condições de enfrentar e vencer pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Então, amados, a missão de Deus, ouça, inclui imersão no ensino e no ministério de Jesus, isto é, discipulado. Você quer cumprir a missão de Deus? Você quer viver no poder de Deus? Você quer levar a palavra de Deus? Você precisa ser discípulo. Discípulo está comprometido. Discípulo tem laços profundos com a palavra de Deus. Veja que Marcos capítulo 6, versículo 7 a 13, diz a palavra, são instruções de Jesus aos discípulos. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes da cidade. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Porque essa era a prática do tempo, era uma fé prática. Eles tinham algo sempre visível em mãos. De acordo com o contexto, era uma prática aceitável. E eles levavam a palavra, pregavam o evangelho, ensinavam, expeliam demônios aonde quer que eles fossem. Então, ser discípulo de Jesus significa, desta forma como Jesus está ensinando, amados, veja que os discípulos foram, é participar do ministério de Jesus, é aprender com Jesus. Então ouça, faz parte da história da igreja primitiva imitar a vida e imitar o ministério de Jesus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 13, ele nos fala sobre atingirmos a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, para que cheguemos à plenitude da estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Então, amados, é parte do ministério, é parte do discipulado, é parte da missão de Deus, seguir as pegadas do ministério de Jesus. Jesus disse, aquele que quer seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Siga-me. Qual foi o caminho que Jesus trilhou? Foi perseguido, foi difamado, foi cuspido, tomou vinha cruzes. Se o Senhor é perseguido, disse Jesus, os servos também serão. Amado, é muito perigoso quando o mundo nos aplaude. Quando o mundo diz, olha lá, o mundo está aplaudindo você dizendo que é muito legal. Amado,
Não tenha medo de ser discípulo de Jesus e pregar e viver o Evangelho, amado. Então, os apóstolos de Cristo reproduziram o ministério de Jesus. Deus lhes deu autoridade para reproduzir os milagres, os ensinamentos e até os sofrimentos de Cristo. Pedro diz que se você é perseguido por ser um servo de Deus, isso é maravilhoso. Ora, se você é perseguido porque você é ladrão, é mentiroso, é adúltero, que glória você tem nisso? Só tem motivo para se envergonhar. Mas se você é perseguido porque é cristão, é de Jesus, glória a Deus, amado. Deus é por você, Deus está na tua vida. Não estranhe o fogo ardente. Então, quando os discípulos vão apresentar o relatório para Jesus do ministério, os relatos que eles apresentam não é o número de pessoas convertidas. Ó Jesus, tantas pessoas se converteram. Não. O relato que eles vão apresentar a Jesus é acerca da fidelidade deles ao chamado. Porque às vezes a pessoa, vivemos às vezes uma numerolatria, uma idolatria de números. Se a igreja está cheia, então é porque é de Deus. Quem disse isso? Quem foi? Qual é a passagem bíblica? Amados, quantos lugares estão por aí vendendo mentiras e estão lotadas? Difícil é quando você quer fazer a coisa certa. São poucos os que colaboram, são poucos os que se comprometem. Então o que os discípulos fazem para Jesus é apresentar o relatório da fidelidade deles para Jesus. Veja lá no versículo 30, Marcos 6,30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Ou seja, os demônios que eles haviam expelido e as mensagens que eles haviam pregado. Olha, eu declaro que esta palavra que as pessoas estão me ouvindo nesta hora, por intermédio da internet, por intermédio do canal do YouTube, por intermédio aqui do Facebook, pessoas vão ser libertas da mentira, libertas do engano, libertas do poder de Satanás, libertas do álcool, libertas de toda a imundice desta terra, que o poder do Evangelho converta corações, que o poder do Evangelho restaure vidas, que através desta palavra, os discípulos de Jesus que me ouvem, possam crescer agora, crescer em graça, crescer em fundamento, crescer em equilíbrio emocional, fortalecimento interior, que o teu homem interior esteja sendo fortalecido, ao saber que os discípulos de Jesus enfrentavam tremenda oposição, assim como você e eu enfrentamos também nessa terra. Isto é discipulado. Então, na missão de Deus, em segundo lugar, a missão de Deus é realizada na autoridade de Cristo e não na nossa. Amado, eu não sou aqui um pregador em meu nome, eu não estou aqui pregando em meu nome. Quando voluntariamente iremos batizar alguém, chegar alguém aqui no nosso ministério, bispo, pastor, eu quero ser batizado. Quando esta pessoa for batizada, ela não será batizada em meu nome. Eu batizo em nome de Deus. Deus me livre. É batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não oramos em nome do pregador tal. Eu estou agora orando em nome do pregador. Não. Estamos aqui no altar pregando a palavra em nome do pregador, fundador, semideus, que tem que ter 1.030.000 agradecimentos a 1.000.000 semideus. Não. Nós estamos aqui, amado, em nome de Jesus, pregando em nome de Jesus. Eu quero que quando uma pessoa entre no meu ministério, que eu pastoreio, que o ministério é de Jesus, mas o ministério que Deus me deu para pastorear, as pessoas sejam curadas por Jesus, as pessoas sejam tocadas por Jesus, as pessoas sintam Jesus, as pessoas vejam Jesus, que Jesus seja proclamado, que Jesus seja anunciado, que Jesus seja adorado, que Jesus seja conhecido, porque a autoridade é de Jesus e não dos homens. Veja lá o versículo 14 a 16. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, que
que chegou aos ouvidos? Que os discípulos estavam expelindo demônios, curando enfermos e ensinando a palavra, tudo no nome de Jesus. Aí chegou isso no ouvido do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Olha aí, amado, olha, que o nome de Jesus se torne notório em nosso ministério, que o nome de Jesus se torne notório em nossa igreja. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Você veja, o povo estava lá sem muita noção do que estava acontecendo, achava que era João Batista, era Elias, era algum dos profetas, mas fato é, amado, que Jesus e os seus 12 discípulos estavam curando enfermos, estavam libertando cativos, estavam restaurando quebrados, estavam evangelizando as pessoas. Aleluia! Esse é o meu chamado, essa é a nossa missão, amados. A nossa missão não é simplesmente gerar vencedores, a nossa missão é salvar pecadores, a nossa missão é curar os enfermos, a nossa missão é libertar os cativos, a nossa missão é tirar pessoas das mãos de Satanás. Se você já é cristão, você já é mais do que vencedor, amado. Agora nós não podemos só ficar engordando espiritualmente, nós temos que pregar a palavra, nós temos que evangelizar, nós temos que anunciar Jesus, nós temos que investir no reino, sair da acomodação, pregar a palavra. Tem pessoas que não frequentam a igreja, ou tem pessoas que nunca dizimam numa igreja, nunca contribuem financeiramente, ou nunca oram por ninguém. Pessoas que não têm um compromisso regular de orar pelos outros, de colocar diante de Deus a vida das pessoas em oração. Ou seja, nunca fazem nada. Nós precisamos despertar, nós somos discípulos, fazer a obra na autoridade de Jesus. Então os seguidores de Jesus são enviados como apóstolos, não por sua própria conta, mas na autoridade do Senhor Jesus. Amados irmãos, nenhum de nós na carne temos nada a oferecer, não temos. E eu vou lhe dizer, é melhor que seja assim mesmo. Sabe por quê, amado? Porque em nossa fraqueza o poder de Deus se torna mais evidente. Em nossa fraqueza, em nossa limitação. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Deus uma vez falou em nosso ministério que Ele iria sacudir a árvore, que o nosso ministério ia ser sacudido, e quando isso acontecesse, Ele daria o crescimento. Hoje eu entendo por quê. Porque Ele queria que o nosso ministério estivesse bem pequeno e bem frágil, para que um milagre grandioso acontecesse, e as pessoas olhassem e dissessem: foi Deus quem operou, foi Deus quem fez o milagre, foi Deus quem levantou pessoas para fazer isso, foi Deus. E eu creio nisso, amado, eu creio. Está chegando o momento, Deus tem preparado o nosso ministério, desde os 19 anos, quando eu fui ordenado, antes disso, já desde os 13 anos, sendo preparado, nosso ministério, nossa bispa, pastora, nossos irmãos, cada um dos que estão conosco até hoje, e creio que Deus irá trazer de novo irmãos que um dia estiveram conosco e hoje estão fora. Deus vai trazer de volta, e Deus vai trazer outros novos também. Eu creio nisso, porque nós temos um compromisso, nós temos uma chamada. Então, não há poder algum em nossa própria força, em nossos próprios talentos. Deus nos criou de tal modo que concedeu a cada um de nós uma combinação perfeita de dons e talentos que vem dele, para que nele realizemos a obra dele, para que Ele realize através de nós a sua obra. Nós somos enviados a realizar a obra na autoridade dEle, sob a presença do Espírito Santo. Amados, Deus está presente de tal modo que nós operamos debaixo da autoridade de Deus. E então, em nome da autoridade de Deus,
eu declaro o poder de Deus na tua vida, amado. Eu tive essa experiência ao mês passado, quando fui visitar a irmã Georgina. Quando eu entrei naquele leito de hospital, ali no Pedro Ernesto, a irmã depois me disse que viu Jesus entrando. Ela disse: eu vi Jesus entrando nesse lugar. Não é porque eu, Anderson Nogueira de Almeida, sou alguma coisa especial, sou o último biscoito do saquinho de biscoito, sou o último gole de Coca-Cola, sou o rei da cocada preta. Não, amado, eu não sou nada, não sou ninguém. Eu sou o principal dos pecadores, como disse Paulo, outrora. Na verdade, outrora. Então, eu sou o vaso mais frágil, mas porque eu estava ali em nome de Jesus, eu estava ali cumprindo a missão de Deus. Aquela senhora disse que viu Jesus entrando no leito de enfermidade, Jesus chegando para visitá-la. Ela disse: olha, Jesus veio me visitar. Isto é obra de Deus, é ir na autoridade de Deus. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai, vem dele, descendo das luzes, para que nós pratiquemos na autoridade do nome dele o poder do Evangelho. Então, a missão de Deus para a proclamação do Evangelho esbarra, ouça isso agora, amados, esbarra, em terceiro lugar, em resistência, e algumas vezes pode resultar até mesmo na morte do missionário. Nós estamos vendo, ovelhinha amada, poderosa de Deus, que a missão de Deus inclui aprendizado, crescimento, discipulado, para que façamos a obra de Deus na palavra do Senhor. A missão de Deus inclui a autoridade que Ele nos dá, Ele nos envia na sua autoridade. Mas nós devemos saber que ainda assim haverá oposição, esbarraremos em resistência. Jesus enfrentou essas resistências, e às vezes pode levar até a morte de um missionário, como é o caso dessa jovem que eu acabei de citar agora há pouco, na Nigéria. Uma jovem estudante foi espancada e queimada viva na Nigéria, por causa da sua fé cristã. Então, muitas das vezes, algumas vezes isso acontece, muito aconteceu já na história da igreja. E aqui em Marcos capítulo 6, no texto que estamos estudando, olha lá, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-la no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, e sabendo que era homem justo e homem santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E a mãe dela respondeu: a cabeça de João Batista. Diz que no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me deis de um prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Você veja, amado, tamanha a oposição, tamanha a perseguição, tamanha a resistência contra a obra de Deus,
que um profeta do Senhor foi decapitado, como aconteceu com a jovem na Nigéria, como acontece em vários lugares do mundo. Milhares de cristãos são perseguidos. Agora mesmo, nesse momento em que eu vos falo, milhares de cristãos são perseguidos. E aqui no Brasil, porque temos liberdade religiosa, muitos cristãos estão dormindo e talvez só vão despertar quando a perseguição se desatar aqui no Brasil também. Hoje oramos, hoje estamos reunidos e oramos, mas haverá momentos, poderá haver dias que precisaremos orar para que possamos nos reunir. Amados, eu dou valor à reunião, à igreja, à congregação, ao corpo de Cristo. Isso é bíblico, é o que a igreja ensina, é o que a palavra ensina, para que nós possamos cumprir a missão e vencermos as resistências. Então, essa resistência que existe e essa possibilidade de martírio, ela está presente em todo o Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, há hostilidade e sofrimento por toda parte. Os discípulos são presos, são espancados. Mas graças a Deus eles respondem com alegria por terem sido considerados dignos de ser humilhados por causa do nome de Jesus. Se você depois pegar e ler Atos capítulo 7, 54 e 60, você vai ver que Estevão foi apedrejado até a morte. E sendo apedrejado, ele olhou para o céu, viu o trono de Deus, a glória de Deus e a destra de Deus. Ele viu Jesus para a glória do Senhor. E ele orou naquele último instante dizendo: Pai, não lhes impute esses pecados. Deus seja louvado. Que glória tremenda, amada igreja de Jesus. Depois, 1 Pedro, ela é denominada por alguns teólogos como a epístola do sofrimento, pois ela é dirigida a cristãos desanimados que estavam surpresos com os tempos de dificuldades. E Pedro lhes diz para exultarem com alegria cheia de glória, pois Deus pode usar até mesmo as provações para fortalecer a fé. Você veja que se desatou no primeiro século com Nero uma grande perseguição contra os cristãos, os judeus convertidos, e houve a grande diáspora, que os 2 milhões de cristãos foram espalhados para o mundo. Eles estavam desanimados, eles estavam surpresos com tamanha perseguição. Nossa, mas nós somos crentes, tamanha perseguição, nós somos crentes, e porque tudo isso, estavam surpresos, eram ainda cristãos crescendo, meninos na fé. E Pedro escreve para eles e lhes diz: não fiquem surpresos, fortaleçam a vossa fé. E amados, pasme, naquela diáspora, naquela grande perseguição, ali o Evangelho foi espalhado para o mundo inteiro. Louvado seja o Senhor. Quando o inimigo achou que estava vencendo a igreja através da perseguição, a igreja estava espalhando o Evangelho para o mundo inteiro. Amados, mesmo debaixo de perseguição, a palavra correu. Mesmo debaixo de apedrejamento, houve oração, fé, e houve intercessão, houve testemunho da glória de Deus. Isto é missão, isso é autoridade de Deus, isso é discipulado. Precisamos acordar, irmãos, para o que é missão do reino. Precisamos acordar para o que é a igreja. Não se deixa levar pelo mau testemunho de lobos vorazes por aí, que estão mercandejando a palavra, estão usando o dinheiro da igreja para comprar cabeça de gado, para enriquecer, para botar dinheiro dentro da Bíblia e viajar sem pagar, dar a César o que é de César. Não se deixe enganar pelas mentiras do mundo e correr somente atrás do pão que perece, porque na verdade o que vale nesse mundo, o que realmente vale é o Evangelho, é a salvação da tua alma, é a vida eterna, é o pagamento dos teus pecados, é o sangue de Jesus que te pagou os pecados, porque você era pecador.
E se você não tivesse Jesus, o teu lugar seria o inferno. Mas porque Jesus amou você, você é salvo. Porque Jesus amou você e você recebeu Jesus, você vai para o céu. E agora, depois de receber tamanha salvação, depois de ser lavado dos pecados, limpo dos pecados, nós vamos virar as costas para o reino, nós vamos virar as costas para a obra de Deus, nós vamos deixar de pregar o Evangelho? Não! Mesmo que debaixo de profunda perseguição e até martírio, não deixe de testemunhar o Evangelho. Não negue o nome de Jesus Cristo. Não negue a palavra do Senhor. E o Espírito de Deus vai te capacitar. O Espírito de Deus vai te dar autoridade para que você possa anunciar o amor de Deus. Então, irmãos, eu chego à conclusão. Marcos capítulo 6, versículo 7... diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Na missão de Deus, nós somos ensinados, para completar, depois de tudo isso que aprendemos, sobre companheirismo e sobre a proteção de Deus, através de pessoas. Jesus enviou de 2 a 2. E ao enviar de 2 a 2, Ele nos mostra que somos um corpo. Nós não podemos ser ovelhinhas espalhadas para todo lado, sem ter compromisso com uma denominação. Nós precisamos ter compromisso com uma denominação. Nós precisamos andar lado a lado com os nossos irmãos. Nós somos um corpo. E isso nos mostra que o fato de Jesus ter enviado de 2 a 2, que em momentos cruciais da vida, haverá necessidade de alguém que nos estenda a mão. Amado, sempre haverá alguém que lhe estenda a mão na vida, para você receber um empurrão na vida, um crescimento, uma porta que se abra, uma bênção. Sempre alguém vai lhe estender a mão. Sempre. Eu, como capelão hospitalar também, que sempre fiz, às vezes vejo pessoas no leito de enfermidade, que a família toda abandonou. Família toda abandonou, até os filhos. E quem está lá presente é a igreja, é a denominação. Porque a igreja tem grande importância na vida das pessoas. E no momento de necessidade, a igreja é lembrada. No momento de necessidade, a igreja está presente. No momento de necessidade. E se está no momento de necessidade, também deve estar em todos os dias da nossa vida. Seja no dia da vitória, seja no dia do batizado, seja no dia do casamento, seja no dia da bênção, em qualquer dia. Por isso Jesus enviou de 2 a 2 e diz que havia autoridade sobre os demônios. Autoridade é um tema recorrente em Marcos. E depois no capítulo 6, versículo 8 a 11, para terminar, ele diz: ordenou-lhes que nada levasse para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias, não usassem 2 túnicas. Recomendou-lhes que quando entrassem numa casa, permanecessem ali até se retirarem da cidade. Se em algum lugar não fossem recebidos nem ouvidos, ao saírem daquele lugar deviam sacudir a poeira dos pés em testemunho contra aquela cidade. Olha aí o que Jesus está ensinando, amado. Aqui é uma ênfase dupla. Primeiro, os discípulos deviam confiar, em última instância, que Jesus não iria lhes desamparar. Os discípulos deviam confiar que Jesus haveria de suprir cada uma das suas necessidades. Ele disse: não leva muita riqueza no meio do caminho, não precisa nem levar 2 túnicas. Seja, confia, Deus vai te dar provisão, Deus vai sustentar as suas necessidades, Deus vai abrir a porta, porque Deus é maravilhoso. E em segundo lugar, Jesus está ensinando ali o que? Ele está pondo à prova as comunidades onde os apóstolos iriam passar. Por quê? Porque naquele contexto havia uma cultura da hospitalidade, onde as famílias das comunidades acolhiam os andarilhos. Ou seja, Jesus enviou para as comunidades, e ao enviar os discípulos sem nada,
a obrigação era das comunidades em receber os discípulos e dar aos discípulos o que eles precisavam. Ou seja, Jesus estava provando, pondo à prova aquelas comunidades. Uma vez que, se aquelas comunidades não recebessem os pregadores e não atendessem às necessidades dos pregadores, eles deveriam sacudir as sandálias dos pés em testemunho contra elas. Ou seja, haveria um momento que elas seriam julgadas, disse o Senhor Jesus. Então, amados, vou lhe dizer, em todas as coisas, acolha a palavra, acolha a missão de Deus, acolha os pregadores, acolha os missionários, acolha, honre de todas as formas que você puder a obra do Senhor. Faz parte da missão de Deus, faz parte da vida espiritual. Então, guarde esses princípios, amado. Abra espaço na sua vida, abra espaço no seu coração para a missão de Deus, com companheirismo, com autoridade divina, com discipulado, com consciência das oposições que haverão, para que você tenha equilíbrio, com confiança no Senhor, debaixo do poder do Espírito Santo. Certamente você será usado por Deus, e você verá que Deus há de usar a tua vida para libertar cativos. Olha, eu creio, amado, eu peço a Deus que nós veremos ainda muito testemunho em nosso ministério, de pessoas sendo curadas, restauradas, levantadas, pessoas que hão de chegar aqui derrotadas e hão de ser transformadas pelo poder do Evangelho. Eu creio, amados, na missão de Deus. Há oposição e rejeição, mas também há ensinamento e autoridade ao cristão. Então fique com esta palavra, viva na dependência de Deus, revestido na armadura do Senhor, e em nome de Jesus, todas as oposições irão cair por terra, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, para a glória de Deus. Amém? Então chegamos ao final deste culto, desta live. Eu quero agradecer por você ter vindo até aqui comigo, nessa viagem, nessa jornada da palavra. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, as suas orações, seus comentários aqui na nossa live. Quero agradecer de todo o meu coração pela sua vida, em nome de Jesus. E quero declarar que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite cheia de graça, de misericórdia, de paz do Senhor na sua vida, que você possa ter um sono revigorante, o sono dos justos, teu organismo possa se revigorar, se fortalecer durante a noite, e amanhã pela manhã você despertar como um gigante da fé, fortalecido, poderoso, agradecido pela palavra que está fazendo efeito na tua vida, fazendo você um missionário poderoso de Deus, ungido e usado por Deus nessa terra, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube, @Cristo Vive Missão, ativa o sininho, compartilhe as nossas mensagens, faça os seus comentários. Com isso, o algoritmo irá entender que nossos vídeos, nossas mensagens, nossas lives têm relevância, têm importância, e há de divulgar esse trabalho em nome de Jesus. Amém? No nosso YouTube você também encontra informações da nossa igreja, para que você também possa contribuir, se assim Deus tocar no seu coração, financeiramente com o nosso ministério. Nós precisaremos nessa segunda-feira honrar R$950 do contador da igreja. Vamos pagar-lhe de salário R$950 e mais R$350 do conserto de um aparelho de ar-condicionado aqui da igreja, e mais R$586 da conta de luz da igreja.
que já está vencida, nós vamos pagar segunda-feira sem falta. Amém? Então, 950, 350 e 586. Só a despesa da igreja para segunda-feira. Sentindo o coração, faça uma oferta alçada, faça uma oferta generosa, cubra, quiçá, uma dessas despesas. Deus vai abençoar ricamente a sua vida. Nossas playlists estão lá. Aprenda e cresça na palavra do Senhor. Domingo, 9 horas e 20 minutos, aqui na Rua General Roca 340, vamos ouvir a palavra, vamos agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes do mês de maio. Nós temos aí a irmã Maria do Socorro, nós temos a irmã Cláudia Furtado, fizeram aniversário nesses dias, e nós temos o irmão Valdécio. 3 pessoas pelo menos para agradecer. Se tivermos mais alguém que eu tenha esquecido, no domingo, ou deixe uma mensagem aqui agora na live, para que os irmãos vejam e me lembrem, e nós vamos agradecer também por esta vida, tá bem? Em nome de Jesus, nesse próximo domingo, 9 horas e 20 minutos. Amados, uma noite abençoada, graça, paz, misericórdia, amor, as doces consolações sobre a tua vida. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.